Vamos seguir então com o Liberdade de Opinião. Vamos agora conversar com o comentarista político Caio Coppola. Oi, Caio, boa tarde. Muito boa tarde, Roberta. Boa tarde ao espectador da CNN. Vamos começar então pelo primeiro tema. O presidente Jair Bolsonaro que editou ontem à noite o decreto que zera o imposto federal para o gás de cozinha e suspende o PIS/COFINS do diesel por 2 meses. A partir de hoje, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha vão ficar mais caros nas refinarias. Esse reajuste anunciado pela Petrobras é o 5º do ano e o 2º em 2 semanas. A Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores divulgou uma nota em que afirma que o impacto do 5º aumento dos combustíveis na população brasileira é considerado catastrófico e que haverá um efeito em cascata em todos os produtos. Caio, qual que é a sua avaliação sobre mais um aumento dos combustíveis em 2021? A troca de comando da estatal, que a gente acompanhou nas últimas semanas, pode resolver essa questão? A isenção de impostos editada por Bolsonaro vai gerar um impacto negativo na arrecadação do governo? Roberto, esse é um tema muito complexo, né? Por isso eu vou focar minha análise na alta do diesel, né? Que está associada a uma questão social gravíssima, né? Que é o risco de uma nova paralisação nas rodovias brasileiras. Bom, é impossível comentar o aumento do preço do combustível sem registrar toda a nossa solidariedade e também a nossa admiração pelos caminhoneiros, né? Essa é uma categoria que enfrentou a pandemia de peito aberto e que merece protagonismo. Então, mesmo quando a ciência tinha mais dúvidas do que certezas, né, esses motoristas correram riscos desconhecidos circulando aí pelo país para que o Brasil não parasse. Um estudo recente da Fundação Dom Cabral, intitulado Custos Logísticos do Brasil, estima que o escoamento, de 75% de toda a produção nacional depende da malha rodoviária. Ou seja, sem o esforço dos trabalhadores da estrada, aquele superávit de 50 bilhões de dólares que impulsionou o nosso agronegócio e segurou a economia brasileira, teria sido simplesmente impossível. Mas o Brasil não cuida bem dos seus motoristas. Pelo contrário, o Brasil os distrata e impõe prejuízos. Segundo a CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, apenas 12% das estradas do país são pavimentadas, têm asfalto. Ou seja, os nossos caminhoneiros, eles não são apenas motoristas, eles são verdadeiros desbravadores. E com a modernização da cadeia de suprimentos, as caçambas dos caminhões se tornaram os estoques ambulantes da indústria e do comércio. Sem os caminhoneiros, a indústria de máquinas e equipamentos, por exemplo, para em 5 dias. Sem os caminhoneiros, os postos de combustível também se esvaziam em 5 dias. Sem os caminhoneiros, a cadeia da carne, isso incluindo já a criação dos animais, ela se rompe em 7 dias. E sem os caminhoneiros, em 10 dias, os supermercados começam a ter problemas muito graves de desabastecimento. Então, não à toa, a Secretaria Executiva do antigo Ministério da Fazenda divulgou que aquela paralisação de 11 dias em 2018 acarretou uma perda econômica superior a 78 bilhões de reais. E o PIB brasileiro recuou 1,2%. Então, guardem esse número, 7 bilhões 181 milhões de reais. Esse foi o custo diário da paralisação nacional dos caminhoneiros em 2018. E eis que surge o senhor Castelo Branco, presidente da Petrobras, falamos da troca aí, e declara que a insatisfação dos caminhoneiros, com esses sucessivos aumentos no diesel, é, aspas, um problema que não é da Petrobras. Isso não denota apenas falta de empatia, é também um desaforo a 2 milhões de caminhoneiros e 10 mil caminhoneiras, também fiquei sabendo. Mas enfim, eles são grandes consumidores de combustível e clientes da Petrobras. Então você imagina o presidente, da Eletrobras falando que o aumento da tarifa de energia não é problema dele, ou o presidente da Sabesp, alegando que não tem nada a ver com a falta de água nos reservatórios. Então, é preciso atribuir responsabilidades. O presidente da Petrobras, embora seja um excelente gestor, cometeu uma falta grave de comunicação, desdenhou de um problema sério dos seus clientes e contribuiu com o acirramento de tensões sociais. E a propósito, se muitos brasileiros tiveram o benefício, o privilégio de trabalhar em casa, de geladeira cheia, como é o caso do presidente da Petrobras, isso só foi possível pelos serviços prestados destemidamente pelos caminhoneiros brasileiros ao longo dessa pandemia. E é difícil até imaginar as dificuldades pelas quais eles estão passando, O preço do diesel aumentou 4 vezes só esse ano, já acumula uma alta de 34,16%. Por outro lado, o presidente da República afirmou reiteradamente que não vai interferir na política de preços da Petrobras. Mas e aí? O que pode ser feito pelas autoridades federais, pelas autoridades estaduais para reduzir o preço dos combustíveis? A gente pode citar aqui 3 medidas que já estão em andamento.
Então a primeira medida ela foi decretada pelo presidente da República e entra em vigor, se não me engano, no final desse mês. A ideia é oferecer transparência ao consumidor, determinando que os postos de gasolina discriminem a composição do preço do seu combustível. Então, o que é o produto, o que é a operação, o que é o imposto estadual, o que é o imposto federal. Então, informação sempre dá poder ao consumidor e dificulta que ele seja explorado. E essa medida, então, além de estimular a competição entre os postos de gasolina, permitirá ao motorista identificar estados que eventualmente estejam se excedendo na tributação. Já a segunda medida, vigor a partir de hoje, também por decreto do presidente da República, que é zerar os impostos federais sobre o diesel, isso até a data de 30 de abril. Hoje, na formação do preço, o PIS, COFINS corresponde aí a 33 centavos por litro. Tirando esses tributos, o governo federal vai compensar cerca de 50% do aumento do diesel esse ano. Contudo, o impacto fiscal vai ser de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Não é pouca coisa. E obriga o governo a fazer uma substituição tributária, onerando o setor bancário e financeiro. De qualquer forma, isenção nunca é solução, é uma medida emergencial e temporária. Uma demonstração de boa-fé, na verdade, aos caminhoneiros que serve para ganhar algum tempo enquanto o governo articula no Congresso uma solução de longo prazo. E essa seria a terceira medida, cujo objetivo é trazer previsibilidade ao consumidor. O que é? Mudar a forma de aplicação do ICMS, o imposto que mais encarece os combustíveis e que é de competência dos estados. Hoje, esse é um imposto ad valorem, ou seja, é um percentual que incide sobre o preço final na bomba, com alíquotas variadas dependendo do estado. A ideia é que a cobrança do ICMS seja unificada, seja simplificada e se torne ad rem, então um valor fixo por litro, como é o caso do PIS/COFINS. Eu sou a favor dessa proposta, porque não faz sentido nenhum governos estaduais lucrarem com a oscilação dos preços internacionais do petróleo. Impostos não servem para enriquecer o Estado, eles servem para custeá-lo. E isso dentro de uma previsão orçamentária anual feita com antecedência. Então, vocês acham justo um estado rico como São Paulo aumentar o ICMS do combustível no auge da pandemia só para engordar o caixa às custas dos motoristas e dos caminhoneiros? Não tem o menor cabimento. Mas para fechar, eu faço questão de agradecer a paciência, a resiliência dos caminhoneiros aí em face desses sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis. A não adesão a uma greve nacional foi uma demonstração inequívoca de fraternidade e de patriotismo, especialmente num momento tão delicado. E no intuito de valorizar ainda mais essa atitude responsável, essa atitude generosa dos caminhoneiros, eu lembro o espectador que sindicatos de outras categorias de atividades essenciais se recusaram a trabalhar, mesmo sendo servidores públicos que têm estabilidade no emprego, que não perderam renda e que recebem em dia, inclusive durante toda a pandemia. É o caso lamentável dos médicos peritos do INSS, responsáveis aí por filas quilométricas de pacientes incapacitados nos postos de atendimento, e também é o caso vergonhoso de sindicatos dos professores que aprofundaram ainda mais a defasagem de aprendizado dos alunos de escolas públicas. Então, como cidadão brasileiro, eu agradeço os caminhoneiros por não terem seguido esse caminho, e a julgar aí pelas medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal, eu imagino que a espera da categoria e o seu sacrifício não terão sido em vão. Vai o próximo tema, então. O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde divulgou uma carta aberta ao Ministério da Saúde em que pede medidas mais duras para conter o agravamento da pandemia de Covid-19 aqui no país. Entre essas medidas, o CONAS recomenda a adoção de um toque de recolher nacional entre 8 da noite e 6 da manhã, inclusive aos fins de semana. Também o fechamento de praias e bares e a suspensão das aulas presenciais. Caio, qual que é essa avaliação sobre essa recomendação do CONAS? A sugestão dos secretários evidencia uma falta completa de articulação e gestão do Ministério da Saúde? A pressão dos estados prejudica a atuação da pasta? Bom, nesse caso, Roberta, a gente consegue desconstruir o argumento principal dessa carta capciosa e oportunista dos secretários estaduais de saúde em um minutinho. Fácil. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, em abril de 2020, estados e municípios têm assegurada a sua autonomia para determinar medidas de isolamento social e restrição à circulação de pessoas. Portanto, se os estados desejarem adotar medidas uniformes de alcance nacional, basta que se organizem entre si de forma consensual, de forma unânime. Governadores e seus secretários não precisam terceirizar a responsabilidade por essas decisões para o Congresso Nacional.
A Carta fala, inclusive, num Pacto Nacional pela Vida mediante autorização e determinação legislativa do Congresso. Em outras palavras, querem que o parlamento aprove leis para questões sobre as quais estados e municípios já têm competência e já têm autonomia para decidir por decisão judicial pacificada. Então isso esvazia a maior parte do documento e tira um pouco o sentido dessa iniciativa. Mas aí a gente observa outras seções do texto e entende os reais objetivos do tal Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né? Amando com certeza dos seus respectivos governadores. Então vejamos alguns pedidos da carta. Olha só, o reconhecimento legal do estado de emergência sanitária e a viabilização de recursos extraordinários, ou também a aprovação de um plano nacional de recuperação econômica. Isso é linguagem cifrada, pessoal. Não é tão fácil perceber as segundas intenções desse texto. Mas, se vocês me permitem aí uma tradução livre do politiquês para o português, quando você ouve estado de emergência, recursos extraordinários e plano de recuperação, nesse contexto que a gente está falando, quer dizer algo mais ou menos assim. Vamos lá. Prezados parceiros do Congresso, que nós ajudamos a eleger em nossos currais eleitorais, nós, governadores e prefeitos e secretários, queremos tomar mais dinheiro do governo federal sem qualquer contrapartida e, preferencialmente, sem vinculação a ações concretas de enfrentamento à pandemia. Verbas livres, por favor. Além disso, seria muito interessante manter aí o regime especial de contratações que nos permite adquirir produtos e serviços sem o processo licitatório regular. E dessa maneira, assim como em 2020, nós vamos usar o dinheiro do contribuinte federal para inundar os nossos caixas sem precisar cortar gastos. Com esse dinheiro da pandemia, vamos pagar despesas correntes, vamos quitar nossas folhas de pagamento, vamos zerar nossos antigos débitos de aposentadoria e pensões sem precisar reformar nosso sistema previdenciário. Então, no final do ano, a gente ainda vai ter bilhões de reais da União intactos nos nossos cofres e nem precisaremos pagar a dívida pública por mais um ano. E se mais para frente der ruim e aparecerem cepas mais agressivas do coronavírus, ou se houver uma terceira onda da Covid-19, ou se os nossos sistemas de saúde não estiverem preparados para atender com dignidade a população, não tem problema. A gente põe a culpa no governo federal negacionista, nas Forças Armadas, nos evangélicos que vão aos cultos, no trabalhador que frequenta a praia no fim de semana e nas famílias que se encontraram no Natal. E relaxa, o STF está com a gente. A imprensa também. Inclusive pode apostar que eles vão repercutir essa carta de um jeito bem bacana. Então, eu não sei, eu peço desculpas aí pelo meu politiquês, ele está meio enferrujado, mas eu acho que é mais ou menos por aí a real intenção desse documento. Vamos para o terceiro tema então, Caio. Um grupo de senadores está aumentando a pressão para que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, instale a CPI da Covid. Os parlamentares querem levar o tema ao plenário ainda hoje, na próxima sessão deliberativa. Para o senador Tássio Gereissati, do PSDB, a instalação da comissão é inadiável. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, disse à CNN que a cobrança será intensificada. Mas o presidente Rodrigo Pacheco, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, afirmou que a instalação da CPI neste momento é contraproducente e que o Senado deve se preocupar em dar soluções para o enfrentamento da pandemia. Caio, qual que é o seu olhar sobre essa instalação da CPI da Covid? Esse é o momento certo para instalar a comissão? Como é que o Rodrigo Pacheco vai conseguir lidar com a pressão dos senadores? Bom, eu achei o adjetivo utilizado pelo presidente do Senado muito próprio, contraproducente. O foco deveria ser justamente em soluções propositivas. Até porque a maioria dos temas que seriam observados aí por uma eventual comissão parlamentar de inquérito já está aí sob júdice ou mediante denúncias e procedimentos da Procuradoria-Geral da República. Então, eu acho que a CPI seria esvaziada do seu sentido jurídico e teria apenas um sentido político. E é disso que se trata. Imagina, um Senado Federal que poderia estar contribuindo aí de maneira positiva para tanta coisa, fazer uma comissão parlamentar de inquérito cujo trabalho é redundante com os órgãos do Poder Judiciário, eu não vejo, sinceramente, muito sentido. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o objeto ele está muito prejudicado. E, por outro lado, as justificativas do senador Rodrigo Pacheco, aquelas, vamos dizer assim, de natureza mais técnica, elas não procedem. Não é porque a gente está nesse momento de pandemia que as comissões não podem se reunir,
né, que as situações não podem ser avaliadas. O problema da CPI da Covid seria o mérito. Se fosse para investigar coisas sobre a pandemia, vamos falar da alocação de recursos. Será que é legítimo os estados usarem os recursos federais como eles estão usando? Será que recursos que não foram empenhados no combate à pandemia e que ainda não foram gastos não deveriam retornar aí para os cofres da União ou serem utilizados em medidas de enfrentamento à pandemia, como, por exemplo, ajuda no pagamento do auxílio emergencial ou, enfim, financiamento de linhas de crédito? Todas essas coisas, né, que compõem aí o rol de medidas para enfrentar essa crise, que é uma crise sanitária, uma crise de saúde e é também uma crise econômica. Então, eu imagino o seguinte, se fosse para ter um trabalho efetivo, de fiscalização, isso não cabe nesse momento ao Senado Federal, que vai fazer muito mais política do que justiça, e isso está escancarado aí nas ações e nas palavras dos senadores que fazem esse tipo de proposta. Tá certo, Caio. Obrigada. Até amanhã. Boa terça-feira para você. Obrigado, Roberto. Boa terça-feira.